Chegou a hora de conectar a nossa aplicação Django com a nossa outra aplicação Next.js. Mas para isso a gente vai precisar instalar alguns pacotes adicionais no nosso projeto Python. Eu vou deixar como referência aqui o meu post do meu blog, que ensina como integrar o Django com o React. A gente vai estar seguindo aqui juntos e transformando o Django em uma aplicação de API. Mas só um pouco de contexto. O Django por si só é capaz de construir um site ou um blog, como por exemplo, não sei se está nenhum de cabeça, mas enfim, o Django tem essa característica. A gente consegue usar o HTML do próprio Django. Mas como a gente já tem o nosso próprio HTML, nosso próprio front-end, que é o Next.js, a gente vai precisar apenas que o Django atue como se fosse uma API. Então, para isso, a gente vai precisar fazer algumas modificações no nosso código. A primeira delas é instalar os pacotes necessários, o Django REST Framework e o Django Core Headers. Para isso, a gente vai voltar no nosso VS Code, no back-end, e digitar pip install Django REST Framework. E, aliás, a gente não precisa digitar nada. Logo em seguida de uma biblioteca, a gente digita o nome da outra, Django Course Headers. E aperta Enter e espera nossos pacotes serem baixados. Pacotes devidamente baixados, agora a gente vai precisar adicionar algumas linhas no nosso settings.py, que é esse arquivo aqui, que se encontra dentro dessa página, a pasta API. E dentro a gente vai procurar uma variável chamada middleware e no final dela a gente vai colocar as seguintes linhas. Course, vou olhar a colinha aqui porque eu não lembro exatamente, course headers, .middleware, .course, maiúsculo, middleware. E embaixo a gente vai colocar Django, isso aqui é dentro de aspas duplas, .middleware, .common, middleware. Além disso, a gente também precisa adicionar uma linha que vai permitir que a requisição seja feita pelo Django e pelo Next. E essa linha é a seguinte, a gente vem aqui embaixo, course origin allow all igual a true. Com isso, a gente já deve conseguir fazer as requisições. Gravando aqui no dia seguinte porque a bateria da minha câmera acabou. E eu também esqueci de comentar que a gente precisa adicionar uma outra linha no nosso installed apps. Então a gente vai vir aqui no final e digitar REST Framework com aspas duplas, porque do contrário a nossa aplicação não vai funcionar. Uma coisa que a gente precisa reparar é que os itens do nosso banco de dados, no caso as variações do site, as versões, elas vão vir no formato SQL, que é um formato, que é uma linguagem de banco de dados. Mas a gente não quer tratar os dados dessa forma, a gente quer tratá-los como JSON porque para a gente é mais fácil. Então, para isso, a gente precisa criar um arquivo que vai fazer essa tradução de SQL, esse arquivo de banco de dados, para JSON. E para isso a gente vai fazer o seguinte, dentro do nosso aplicativo que a gente criou no site Versions, a gente vai criar um arquivo chamado serializers.py. E aqui dentro a gente vai importar uma biblioteca chamada REST Framework. Então, from REST Framework, a gente vai importar um método dela, uma classe dela que se chama import serializers, assim como tá. E logo abaixo a gente vai criar o nosso serializer de fato. Então, class, vamos chamar de site version serializer. E como classe que ela vai herdar os atributos, a gente vai passar o serializers.model serializer, da forma que está aqui. E logo abaixo a gente vai passar uma outra classe que vai ter algumas linhas que eu vou explicar. Então, da forma que eu estou escrevendo aqui, class meta, dois pontos. Embaixo a gente vai passar o model, que é o nosso modelo. Como a gente está falando do site version, o modelo que a gente vai passar aqui como argumento é esse modelo que a gente criou um tempo atrás, que é o próprio site version. Então a gente pode até copiar aqui, Ctrl V, Ctrl C, e vamos importar, dando um Ctrl espaço. Opa, importei errado. Prontinho, a gente já está importando ele. E também a gente vai precisar passar uma outra linha. Nessa requisição que a gente está fazendo de transformar os dados de SQL para JSON,
a gente tem a possibilidade de falar quais dados, quais atributos do nosso modelo que vão ser passados de fato, para economizar dados e tudo mais. Não vejo necessidade disso, então como todos eles vão ser passados, é só digitar aqui comigo fields, que são os campos, aspas duplas, underline, underline, all, underline, underline. Dessa forma, a gente tem certeza de que todos os dados do nosso banco de dados vão ser passados nesse serializer. Nosso serializer foi criado, então agora a gente tem uma forma de traduzir os dados de SQL para JSON, só que agora a gente também precisa de uma forma de controlar o que vai ser enviado na requisição. Então pensa comigo, a gente tem uma URL, no caso vai ser API/siteversions, que quando consumida ela vai precisar responder alguma coisa. O que vai controlar o que essa requisição vai responder vai estar aqui dentro desse arquivo chamado views.py. A gente vai construir ele agora. A gente vai precisar importar algumas coisas, que no caso do REST Framework, que a gente está importando generics, e do REST Framework.response, a gente está importando o response. A gente vai usar eles aqui embaixo. Então vamos criar a nossa view, que nesse caso vai ser class site version detail view, vamos chamar dessa forma. E aqui dentro vamos passar o generics. Generic API view. E aqui dentro a gente dá um enter e a gente vai criar um atributo, uma variável chamada serializer class. E aqui dentro a gente vai importar o nosso serializer que a gente acabou de criar, que nesse caso é o serializer. A gente pode copiar esse nome, Ctrl C, Ctrl V, e no meu caso Ctrl espaço para importar automaticamente. E voilá, a gente já importou nosso serializer que a gente vai usar aqui embaixo. Para tratar requisições do tipo get, a gente precisa criar um método dentro da nossa view com o mesmo nome. Então a gente vai digitar def get. Dentro do get a gente vai digitar self como parâmetro, request, vírgula, asterisco args, vírgula, 2 asteriscos que o args, 2 pontos, a gente vai apertar enter e a gente já pode retornar alguma coisa para método de teste. Então a gente vai digitar return. Vamos passar o response que a gente está importando ali em cima. Response, parênteses, chaves. E aqui a gente vai passar um objeto. Então vamos digitar como chave teste. E aqui dentro vamos passar um valor de olá mundo para dar sorte para gente. Vamos salvar. A gente vem na nossa URL da SPY. Então aqui dentro desses padrões a gente vai adicionar mais um. Path. Vamos chamar o nosso caminho de API /site versions Aqui dentro a gente vai precisar passar um argumento que vai ser o seguinte: primeiro a gente precisa importar a nossa view. Então from site versions.views import. Vamos chamar esse carinha aqui que é o site version detail view. A gente passa ele aqui, a gente está importando ele. A gente cola ele aqui também. A gente passa um atributo que é o asView, parênteses. Por fim, a gente dá um nome para esse caminho. Vamos chamar de site versions mesmo. Vamos salvar. E chegou a grande hora da gente testar. Então, se a gente minimizar o nosso VS Code e vir aqui no nosso navegador, inserir a URL da nossa API que a gente criou, apertar Enter, a gente vai ver que temos uma API Python totalmente funcional. Agora que a gente sabe que a nossa API está funcionando, chegou a hora da gente trazer os nossos dados reais do banco de dados. Então a gente consegue fazer isso da seguinte forma. Dentro do nosso método get, a gente vai criar a seguinte classe, a seguinte variável, site version instance igual a site version, que é o nosso modelo que a gente criou, .objects.first. A gente precisa importar o nosso modelo para cá, para a nossa view. Se a gente der um print nessa variável que a gente acabou de criar, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o site version, vamos colocar aqui dentro. Vamos dar um print bonitinho só para a gente ter certeza que a gente está chamando. Quando a gente recarregar nossa requisição e voltar para o nosso código, a gente vê que, olha só, parece que a gente está trazendo de fato o nosso objeto. Até o nome veio correto. Só que, se a gente der o site version e tentar acessar o atributo diretamente dele, o atributo name diretamente,
Quando a gente recarregar, a gente vai notar que a gente tem um erro no nosso servidor. Como vocês podem ver, a gente está tendo um erro mesmo no nosso servidor, que a gente não consegue acessar diretamente o atributo name desse site instance. Para corrigir isso, a gente precisa resolver esse problema do dado vir em formato SQL para a gente retornar ele em formato JSON. A gente consegue fazer isso usando o nosso serializer que a gente já criou. Então vamos criar uma segunda variável chamada siteVersion mesmo, igual a siteVersion serializer. Vamos importar ele, lembrando que é esse camarada que a gente criou aqui. Está sendo importado. Parênteses, vamos passar como atributo siteVersion instance. No final do parênteses a gente coloca ponto .data. E aqui a gente passa o siteVersion pegando o atributo name ao invés do siteVersion instance. Vamos salvar. Vamos recarregar o nosso arquivo. E quando a gente voltar no servidor, na verdade vamos esperar ele aqui recarregar. O arquivo voltou a funcionar e quando a gente volta no servidor, nenhum erro e a gente está pegando o arquivo de fato. Então é assim que se resolve. Agora que a nossa API está funcionando e ela está trazendo dados de fato do nosso banco de dados, a gente precisa interligar isso com o nosso front-end. Então aqui no nosso VS Code do front-end, a gente vem em app, page.tsx e em cima do componente home a gente vai criar uma função que vai fazer a chamada de API de fato. Então a gente digita async function API. E vamos criar uma variável chamada URL. Essa URL vai ser o caminho da nossa API de fato. Então, se a gente for no navegador, copiar essa URL e colar aqui, a gente já vai ter o caminho correto. Para fazer a nossa requisição, a gente vai precisar instalar o Axios, que é uma biblioteca que permite fazer requisições desse tipo. Então, a gente cria um novo terminal aqui, digita npm install Axios. A gente aperta Enter, enquanto isso a gente vai criar um try-catch aqui em cima. Um try-catch é um tipo de script que permite fazer a gente o seguinte. Dentro do try a gente quer realizar uma coisa. Caso essa coisa que a gente quer fazer não dê certo, a gente vai para o catch. Então a gente consegue controlar, a gente consegue realizar um tratamento de erros muito melhor, de uma forma muito mais eficiente. Então try, e aqui embaixo o catch. Aqui a gente, no catch, a gente vai colocar um console.error. Erro na requisição. E aqui a gente vai passar o erro. Dentro do catch vamos trazer o erro. Então, é bom também a gente jogar o erro para saber que a nossa aplicação não vai em frente. Então throw error. E aqui dentro a gente vai realizar a nossa requisição. Mas antes da gente prosseguir, a gente precisa importar o nosso Axios. Então a gente vem aqui em cima, declara import Axios from Axios, dessa forma aqui. Vamos dar um espaço para deixar arrumado. E dentro do nosso try, a gente declara a seguinte variável, const hash igual a await axios.get e dentro a gente passa a nossa URL. Agora a gente pode entrar no nosso componente e declarar essa mesma variável para a gente ver se está funcionando mesmo. Então a gente digita const data igual a await API. E embaixo a gente pode dar um console.log data e aqui data. Na verdade esse ponto, dois pontos tem que estar aqui dentro, aqui tem que ser uma vírgula. A gente precisa também passar o retorno dessa nossa função chamada API, então a gente vai digitar return hash.data. A gente também tem que garantir que nossos servidores estão rodando, então aqui está rodando e o nosso Django também está rodando. Então quando a gente for no nosso navegador, recarregar e voltar para o nosso servidor, a gente vai ver que o nosso resultado está vindo para o front-end com sucesso. Mas repare o que a gente viu no terminal do front-end foi isso daqui, que é um teste que a gente criou um tempo atrás. Então a gente já consegue passar o nosso siteVersion real. Então para isso a gente pode deletar esse print aqui. No response vamos passar um atributo name ao invés de teste. E esse olá mundo a gente apaga e substitui por siteVersion, colchetes, e aqui a gente passa o name. A gente salva. Volta no terminal, espera carregar, a gente volta no nosso site, dá um F5, volta para o servidor e aqui a gente vê que o nosso nome do site está vindo de fato
como a gente colocou lá no painel do Django. Então, resumindo o que a gente fez até agora, a gente tem trabalhado com o Django, um dos grandes motivos é esse painel administrativo. Ele permite a gente trabalhar com dados de uma forma muito fácil, adicionar itens, modificar itens no banco de dados e etc. A gente adicionou uma versão do site chamada versão 0.1. A gente também transformou o Django em uma API, fez ele se comunicar com o Next, e daí a gente está puxando esses dados no terminal. Então, como vocês podem ver, esse nome versão 1.0 equivale a esse nome que a gente passou aqui. E se a gente editar, se a gente colocar simplesmente versão 1, salvar, quando a gente recarregar e voltar no nosso terminal, a gente vai ver que o nome foi alterado. E com isso a gente já consegue utilizar esses dados que estão vindo do Django no nosso código HTML, no caso JSX. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, substituir esse Next.js 14 por, vou colocar chaves, data.name, que é esse name aqui. A gente salva, vai ao nosso navegador, recarrega. E a gente vê que o nome do site que a gente colocou no painel já está no nosso código. Por essa aula só, na próxima a gente já vai conseguir editar pelo painel se a gente quer um carmesim como cor principal ou quer um roxo ou azul, a gente escolhe a cor que a gente quiser. E por hoje é isso. Até mais.